Fala galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos falar hoje sobre prensa hidráulica, ok? Prensa hidráulica ela é um dispositivo que tem seu funcionamento baseado no princípio de Pascal, ok? Lembra do princípio de Pascal? Não, né? Não lembro mais. Então vamos lá, vamos refrescar a memória. O princípio de Pascal ele diz o seguinte, que a pressão exercida em um ponto do fluido será transmitida integralmente a todos os pontos do fluido e da parede do recipiente que o contém. Então, se você aumentar a pressão em um ponto do fluido, essa pressão ela é transmitida em todos os pontos do fluido e na parede do recipiente que o contém. Então, se eu pego, por exemplo, um balão e pressiono ele só nesse ponto, fluido lá dentro é o gás. Ele vai transmitir, vai deformar o balão como um todo, não vai deformar só um ponto. Ah, apertei aqui em cima, só saiu aqui embaixo. Não, apertei aqui, ele todo se deformou, ok? Mesma coisa a pasta de dente, você pressiona no fundo da pasta de dente, quando está aberta a tampa, sai a pasta do outro lado. Porque essa pressão foi transmitida em todos os pontos da pasta de dente e também do recipiente que ela contém. Então esse é o princípio de Pascal. Então a prensa hidráulica ela tem o seu funcionamento baseado nisso. Tá, mas e como que funciona? Qual que é o objetivo dela? O objetivo é aumentar a força aplicada. Então resumindo, ele é um dispositivo que multiplica a força aplicada. Então, para que eu quero multiplicar a força? Vamos pensar o seguinte, será que o meu peso é capaz de suspender ou manter em equilíbrio o peso de um automóvel? Você vai dizer assim, não sei. Bom, daí nós vamos pensar em Arquimedes, né? Me dê uma alavanca, um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Né? Arquimedes já afirma isso. Mas vamos lembrar o seguinte, com base nessa ideia, Pascal ele pensava de outra maneira. Se eu tiver um fluido, e se eu tiver um fluido confinado, e eu conseguir aumentar a pressão em um ponto, essa pressão é transmitida em todos os pontos, será que não multiplica a força? Vamos analisar o que Pascal pensou. Se nós temos agora aqui dentro um fluido, eu vou dar uma destacadinha aqui nesse fluido para a gente perceber que ele tem um certo líquido aqui, né? Vou fazer assim uma área achurada. Nossa, professor, que palavra estranha, né? Mas achurada significa que ela é destacada, tá, gente? Não precisa se assustar aí, pegar o dicionário agora, tá? Então, assim, ó, nessa área achurada, ou seja, assim, nessa região, subentende-se que tem um fluido ali dentro. O fluido vamos considerar líquido, tá, gente? Não vamos pensar agora nos gases. Os gases se deformam, o líquido não. Então, tem um líquido. Se essa parte preta aqui de cima é um êmbolo. O que é um êmbolo? É uma parte que pode se mover dentro dessa parede que tem, ok? Então aqui também é um êmbolo. Êmbolo, na seringa, você pressiona a parte de trás, move lá dentro empurrando o líquido. Aquela parte móvel é o êmbolo, ok? Então se eu pressiono aqui, eu aplico uma força. Essa força é transmitida em todos os pontos desse fluido, né? Não. A força sobre essa área determina uma pressão. E a pressão é transmitida em todos os pontos do fluido até aqui. E quando ela chega nesse êmbolo, esse êmbolo pode se mover. Então a tendência dele é ir para cima. Então aqui ele vai ter uma força indo para cima. Então eu posso colocar um objeto, imaginamos um carro aqui e uma pessoa aqui. Então o peso da pessoa e o peso do carro. E eles vão ficar em equilíbrio. Se essa força for menor, ele vai descer, o carro vai descer. Se essa força aqui for maior do que essa, vai subir. Mas como assim, professor? Calma, você já vai entender. Tenho força e tenho área. Então a pressão nesse ponto, vocês concordam comigo que pressão nesse ponto é o mesmo fluido que esse ponto aqui? Eles estão no mesmo fluido, a mesma pressão. Então eu vou chamar assim, de pressão 1 e aqui de pressão 2, porque tem um ponto 1 e tem um ponto 2, ok? Então se a gente pensar, pressão 1 é igual a pressão 2, certo? Como calcula a pressão mesmo? É força sobre área. Força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Tá, professor, mas ainda não me mostrou nada aí. Pela propriedade fundamental das proporções, eu posso fazer o quê? Trocar a ordem desses dois. E eu ter, ou desses dois aqui, ó. Vou fazer força 1 sobre força 2 é igual a área 1 sobre a área 2.
Ou seja, a força é diretamente proporcional à área. Então, se aumentar a área, aumenta a força. É isso que a gente está afirmando. Ó. Se aumentar a área, vai ter que aumentar a força. Então eu coloco uma pessoa em pé aqui, nessa área menor, coloco um automóvel nessa área maior e ele se equilibra. Se equilibra. Esse aqui é um exemplo prático do ElevaCar. Nós temos alguns ElevaCar. O que é um ElevaCar? Um elevador de carro, né? Então aqueles mecanismos que servem para suspender o carro, para fazer alguma manutenção, trocar o óleo, alguma coisa assim. Então é um mecanismo desse jeito. A gente coloca lá, tem alguns, nem todos são dessa forma, tá? Que funciona com a prensa hidráulica. Você injeta lá um líquido aqui dentro, um fluido, né? E esse fluido acaba aumentando a pressão e fazendo com que esse êmbolo se mova, suspendendo o automóvel. Professor, então se eu quero aplicar uma força menor, eu vou na área menor. Isso. E se eu coloco o objeto mais pesado na área maior, eu consigo suspender ele, ok? Ok, certíssimo. Então você vai perceber que você multiplica a força. Percebam, se a área, eu estou falando área, não estou falando de raio, nem nada, estou falando área. Se a área dobra, a força dobra. Se a área quadruplica, a força quadruplica. Certo, gente? Então, percebam isso aí. Uma outra coisa que você tem que analisar é o seguinte. Se você perceber, imaginamos que aqui consiga descer 1 metro. Você vai descer aqui 1 metro. Aqui vai subir 1 metro também ou não? Analisem. Se eu descer 1 metro esse êmbolo para baixo, esse êmbolo subirá 1 metro? Não. Por quê? Porque o volume de líquido deslocado aqui é igual ao volume de líquido deslocado aqui. Mas percebam, como que eu calculo o volume de um líquido aqui? Vamos imaginar. É a área da base vezes o deslocamento. Então, o volume desse lado, volume 1, tem que ser igual ao volume deslocado 2. Então, vamos lá. Volume deslocado 1 é igual ao volume deslocado 2. Como calcula volume? A área da base, que eu vou chamar de área 1, porque era a área 1, vezes aquela tua altura, diferença de altura 1, igual a área 2 vezes a altura 2. Percebam agora, gente, ó, percebam agora que a área 1 ela é menor, ela vai ter uma altura grande. Se a área aumenta, a área 2 aumenta, a altura aqui diminui. Então ele não vai subir com a mesmo desnível. Se a área for 4 vezes maior, ela vai subir 4 vezes menos. Vai subir 1/4 do deslocamento daquele lá. Entenderam a ideia? Professor, dá para brincar com isso aqui? Se você gosta um pouquinho de matemática, dá. Você vai fazer, passa dividindo aqui, área 1 sobre área 2, igual H2 sobre H1. Percebam que agora é inversamente proporcional. Antes era diretamente proporcional, agora é inversamente. Então para concluir eu posso dizer que força 1 sobre força 2. Pode, ó. Aqui você tem uma relação entre forças e essas alturas são os deslocamentos do êmbolo em cada uma das extremidades ou cada um dos vasos, ok? Então dá para você montar assim. O que eu preciso lembrar então de prensa hidráulica? Que ela tem o seu funcionamento baseado no princípio de Pascal, primeira situação, serve para multiplicar a força aplicada. Então eu aplico uma força aqui de 10 Newton numa área de 2 centímetros quadrados. Eu tenho uma área de 10 centímetros quadrados, então eu vou ter o quê? Aumentou 5 vezes, vai aumentar 5 vezes a força. Entendido, gente? Diretamente proporcional, multiplica a força. Só que para isso, se ele deslocar aqui 1 metro, aqui desloca 5 vezes menor. Vai deslocar somente 20 centímetros. Ou 1 sobre 5 de metro. 1/5 de metro. Entenderam isso, gente? Revisando novamente, prensa hidráulica, princípio de Pascal, multiplica a força. Força pequena na área pequena vai determinar uma força grande numa área grande. O deslocamento grande na área pequena tem um deslocamento pequeno na área grande. Gente, espero ter ajudado, fiquem bem e até a próxima.